Fala pessoal, sejam bem-vindos e hoje é um vídeo diferente, tá? No vídeo de hoje não é da nossa série do Código 38, e sim um vídeo onde eu vou mostrar para vocês quais são os meus custos mensais trabalhando como motorista de aplicativo, quanto que eu preciso fazer por dia, o que que eu gasto, cada coisa que eu gasto no mês, quanto que eu gasto e quanto que isso representa no meu dia, tá? A ideia é mostrar para vocês que não é tão simples quanto parece, né? Então às vezes a gente mostra lá, poxa, tem um vídeo aí do canal em que eu mostro que eu fiz R$ 700 em um dia, mas esses R$ 700 eles não ficam 100% para mim. Eu tenho vários custos e nos dias em que eu não consigo fazer esse valor mínimo para arcar com esses custos, eu acabo repassando o que falta para o dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu preciso fazer mais para conseguir arcar com as minhas coisas. Então, não é tão simples quanto parece, né? E é importante para quem trabalha por conta ter estes dados, tá? Porque senão a gente acha que está ganhando dinheiro e na verdade a gente só está trocando dinheiro de mão. No começo, quando eu iniciei os trabalhos com os aplicativos, eu fazia muito isso. Então, eu achava que estava ganhando muito dinheiro e, na verdade, os meus custos eram muito elevados. No final das contas, eu estava apenas trocando de mão. Eu trabalhava para receber, né, um valor que no final do mês eu tinha que gastar todo ele. Não sobrava nada para mim. Então, eu ficava horas e horas na rua e no final do mês não me sobrava nada. Por isso que é importante ter estratégia e controle de gastos, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui uma planilha que eu montei para mostrar, ela é bem básica, tá? Então a ideia é mostrar para vocês quais são os custos e como que eu faço para controlar isso. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora minha planilha para vocês acompanharem, tá? Então vejam aí que nós temos que eu tenho dois cartões de crédito que eu utilizo no dia a dia, tá? A média desses cartões é essa aqui, tá? Então, o cartão número 1 eu fico entre 1.500 e R$ 2.000 e o cartão número 2 eu fico entre 500 e R$ 1.000. Porém, eu peguei as contas parceladas que eu já possuo nesse cartão e lancei apenas elas. Por quê? Quando eu comecei o projeto, né, do Código 38 Missão Milhão, eu estabeleci que eu não vou mais utilizar o cartão de crédito. Então, apenas em situações de emergência que eles serão utilizados. Portanto, eu tenho compras parceladas que estão lá que equivalem a esse valor, tá? Que eu venho pagando. Em breve, dentro de alguns meses, essas compras vão encerrar e aí esse valor de custo que eu tenho no cartão de crédito vai acabar, o que melhora muito o dinheiro que me sobra para poder investir, tá bom? Então vamos lá. Primeiro cartão de crédito, eu tenho uma fatura de R$ 1.658,19 por mês, tá? O segundo cartão, eu tenho uma fatura de R$ 868,57 por mês, que juntos equivalem a R$ 2.526,76, tá? Então, quando eu olho só para as dívidas do cartão de crédito, por dia eu preciso fazer o equivalente a a R$ 97,18, tá? Então, somados eles, todos os dias eu tenho que fazer R$ 97,18 só para pagar o cartão de crédito. É quase o equivalente ao que eu invisto por dia, né? É um valor bem alto, tá? E aí, lembrando, quando eu não consigo fazer esse valor, ele acaba ficando para o próximo dia. Então, no próximo dia, se eu não fiz nada hoje, então, não fui trabalhar, não fiz. No dia seguinte, eu vou ter que fazer dobrado, porque senão eu não consigo pagar minhas contas, ok? Então, para a primeira etapa, cartão de crédito. Segunda parte, financiamento de carro. E essa é uma parte que mais pesa, tá? Eu troquei de carro, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês as contas que eu fiz para fazer essa troca de veículo, tá? Mas eu tinha um carro que era a combustão, então eu usava gasolina, e eu gastava em média R$ 150 por dia de combustível, tá? Era um valor muito alto. No final do mês a gente fechava ali em 3.500, 4.000, dependendo do mês, só de combustível. E aí eu fiz bastante conta, encontrei um carro elétrico, um carro bom, e fiz a compra dele, tá? Então a parcela desse carro ficou em R$ 3.900. É uma parcela bem alta, tá? Por dia ela equivale a R$ 150. Aqui é importante, eu não coloquei na planilha, mas é importante considerar que eu estou calculando apenas 26 dias de trabalho no mês, tá? Eu tenho um dia de folga por semana, normalmente eu fazia as quartas-feiras, que era o rodízio do outro carro. Como eu troquei, agora eu tenho a opção de escolher o dia em que eu posso folgar, tá bom? Bom, mas é isso, são R$ 3.900 por mês, dividido por 26 dias, eu tenho que fazer R$ 150 por dia só para pagar o carro, ok? É um valor bem razoável, tá? E ainda mais imaginando que se algum dia a mais eu deixo de trabalhar, né? Então, poxa, teve um outro dia, além dos 26, né? Além dos 4 que eu tenho de folga no mês, teve algum outro dia que eu não trabalhei, então acontece que esse valor passa para lá. Então, 150 mais 150 já são R$ 300 no dia seguinte que eu preciso fazer só para pagar o carro, tá?
Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente começa a trabalhar como motorista de aplicativo, tem dias que a gente faz um valor muito alto. Eu já cheguei a fazer mais de R$ 1.000 num único dia. Mas, se a gente se acomoda, a gente fala, pô, mas eu fiz R$ 1.000 hoje, então amanhã eu vou me dar mais uma folga, no outro dia eu trabalho um pouco menos. E aí você vai acumulando o que você já tem de despesa fixa para pagar, né? Então, nos demais dias, eles comem muito rápido o valor a mais que você fez, tá? Então, você tem que ter sempre uma margem bem acima do que você precisa para pagar suas contas. Isso é importantíssimo, tá? IPVA são R$ 500 por mês, quando a gente divide esse IPVA por ano, certo? O que dá R$19,23 por dia, então todos os dias, R$19,23 é para o meu IPVA. Seguro, ficou R$650 por mês. Esse seguro ele não mudou muito do outro carro que eu tinha, né? O outro carro que era combustão, eu pagava R$500 por mês de seguro, aumentou R$150, ok? Então fica R$25 por dia para o seguro. E aí tem o plano de saúde da minha mãe. Minha mãe ela tem uma doença autoimune e ela não pode ficar sem plano de saúde. Então eu também faço o pagamento do plano de saúde dela, que hoje está em torno de R$900, tá? R$900 dividido por 26 dias trabalhados dão R$34,62 por dia, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, é um carro elétrico, né? Por ser um carro elétrico, eu carrego em casa. O custo é menor, porém eu ainda tenho um custo de abastecimento, que seria a recarga do carro, tá? Eu ainda estou com esse carro, vou completar um mês, mas eu faço o cálculo da energia com base nos quilowatts, tá? Então, ao final do dia, eu calculo quanto por cento de bateria eu gastei, quanto que essa porcentagem equivale em quilowatts, e aí qual que é o preço do quilowatt aqui onde eu moro. Aí eu faço esse cálculo e no final do dia eu já sei quanto que eu gastei de energia, quanto que eu vou gastar de energia para recarregar o carro, né? Então, com base nesse cálculo, nesse período que eu estou com o carro, eu já sei que vai ser uma média de R$ 1.100 de energia, tá? A energia não é separada, então ela vai somar com a energia de casa. Em média, havia R$ 150 de energia aqui. Isso significa que só com o carro eu estou gastando uns R$ 900 de energia, tá? O que é equivalente a R$ 42,31 por dia. Mas lembrem-se, eu disse que com outro carro a combustão eu gastava uma média de R$ 150 por dia. Ou seja, eu estou gastando 1/3 do valor que eu gastava anteriormente, né? E olhe lá, tá? Às vezes não chega a isso. Eu coloquei uma média um pouquinho acima para ter uma margem aqui, ok? E com manutenção do carro, eu deixo reservado por mês R$ 350. O que seria manutenção? O carro ele faz a revisão a cada 20 mil quilômetros rodados, tá? A primeira revisão tem um preço de R$ 350, porém a segunda revisão tem um preço de R$ 1.200. No geral, eu coloquei tanto as revisões quanto possíveis manutenções com pneu ou algum outro gasto com uma coisa mais simples ali. R$ 350 por mês já cobre, tá bom? O que dá equivalente a R$ 13,46 por dia, ok? Então, esses são os gastos fixos que eu tenho aqui para trabalhar com aplicativos, tá? Esses gastos eles já estão inclusos. E por que que os gastos do cartão também estão aqui dentro? Porque esses parcelamentos que estão no cartão de crédito foram gastos que eu tive com o carro a combustão. Então eu tive que trocar caixa de direção, tive que trocar suspensão, tive que fazer trocas de óleo, outras manutenções no geral, né, que tinham um valor muito elevado e eu não tinha nenhum tipo de reserva. Portanto, eu tive que parcelar no cartão de crédito, tá? Por isso que eles entram aqui, porque trata-se de uma dívida que eu adquiri através do trabalho com os aplicativos, portanto, ele entra nesse cálculo, ok? Bom, resumindo então, quando a gente olha para o final do mês, aqui embaixo, o total que eu preciso fazer só para arcar com meus custos fixos, né, que é com o trabalho do aplicativo, mais o plano de saúde da minha mãe, que inclui ali um gasto fixo que eu não posso retirar, né, eu preciso fazer por mês, no mínimo, R$ 9.926,76. É um valor muito elevado, tá? Não é um valor baixo. Então, poxa, hoje em dia o salário mínimo é R$ 1.500. Para o cara fazer isso aí, ele precisaria trabalhar pelo menos 6 meses, né? 4, 6, 3, 6, é isso mesmo. 6 meses, né? Então, 6 meses de trabalho de uma pessoa que ganha um salário mínimo em um único mês. Então, é muito arriscado, é um custo muito alto. O risco é de fato elevado, porque qualquer coisa que aconteça com o carro e eu não consiga trabalhar, vai acumular, né, a dívida ali que eu preciso pagar. Então, o risco é enorme. E olha que aqui eu ainda não coloquei o que eu invisto diariamente, né? Então, sem colocar o que eu estou investindo por dia, a gente tem um custo diário. Então, eu tenho que sair de casa todos os dias, durante 26 dias do mês,
para fazer pelo menos R$ 381,80 a cada dia. Se eu faço menos do que isso, esse valor acumula no dia seguinte. Então, se eu sair e fiz só R$ 181,80, outros R$ 200 passam para o dia seguinte. Então, amanhã, ao invés de fazer 381, eu tenho que fazer 581. E assim vai. Por isso que a gente não pode dar bobeira, a gente não pode ficar sem trabalhar, porque acumula e pesa demais, tá bom? E aí, se a gente fosse imaginar, junto com o investimento, né, que eu tenho hoje 381,80 por dia, mais 97,68, que é o que eu invisto diariamente, certo? Então, contando com os investimentos, eu precisaria fazer por dia R$ 479,48. Então, todos os dias quando eu acordo, levanto da cama, eu saio de casa já sabendo que eu preciso fazer R$ 479,48, tá? É cansativo, justamente por isso que eu fico normalmente 10, 12 horas na rua trabalhando. Não é uma vida que eu desejo para ninguém. Muitas pessoas elas caem na vida dos aplicativos acreditando que, olha, o pessoal ganha muito dinheiro. Porque, de fato, quando a gente mostra nas redes sociais, né? Então, às vezes, quando a gente mostra no vídeo, inclusive, é um cuidado que eu tenho tido bastante, por isso que eu fiz um único vídeo até agora mostrando minha jornada, é que não é tão simples quanto parece. Não é tanto dinheiro que fica contigo, né? Você tem um custo muito alto. Só parte disso fica para você. Então, no geral, se a gente for fazer, né, se eu fizesse R$ 500 por dia, né, tirando meus custos fixos, tirando mais o valor que eu invisto diariamente, no final do mês, se eu somasse tudo que me sobra, eu teria ali um salário mínimo, ou um pouquinho mais que um salário mínimo, tá? Então, é bem baixo isso, é um valor muito baixo para se viver, ok? Por isso que eu determinei essa missão. Eu quero ficar por um tempo apenas para eu conseguir investir minha grana, conseguir ter um rendimento ali mensal razoável e poder viver tranquilo. Eu não quero, nossa senhora, mostrar para vocês que dá para você ficar milionário somente com Uber, somente com os aplicativos. Não dá, tá? Você pode trabalhar muito, tem gente que trabalha, consegue fazer muito mais dinheiro do que eu, mas você vê que a pessoa ela não tem vida, tá? Tem gente que fica 15 horas todos os dias na rua, o cara mal dorme, ele não se alimenta bem, né? Teve um rapaz aí no final do ano passado que ele fez R$ 40 mil trabalhando com os aplicativos em dezembro, mas ele estava trabalhando quase 18 horas por dia, então ele praticamente não dormia, né? Não parava para se alimentar direito, não ia ao banheiro, então isso faz muito mal à saúde. Tá? E além de tudo, tem um gasto elevado, porque o carro desgasta muito mais, ele tem muito mais gasto com manutenção, tem tudo isso, tá? Então não caiam nessa ilusão de que, olha, trabalhar com os aplicativos você vai ficar rico, dá muito dinheiro, porque eu vejo muito youtuber falando por aí. Não dá, não é assim, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa destacar aqui. Então esse vídeo de hoje é para isso, mostrar para vocês quão difícil é e que eu tô ralando bastante, não tá sendo tão fácil assim, pô, mas na Uber você sai ali 2 horinhas, você consegue fazer R$ 100, pô, então você vai lá e investe. Não é só isso. Se eu trabalho 2 horas, eu tenho o custo do carro, eu tenho o custo de energia, eu tenho o custo de uma série de outras coisas. E quem fala que em 2 horas faz R$ 200 tá mentindo, tá? Num dia muito bom em São Paulo, a gente consegue fazer R$ 60 por hora. Agora, em dias fracos, você acaba fechando em 35, R$ 40 por hora, o que é bem baixo, tá? Então não caiam nessa ilusão. Não caiam nessa ilusão de que, olha, dá para ficar fazendo muita grana. Tem gente aí querendo deixar, largar o emprego para poder trabalhar com o aplicativo, e aí tem que fazer o cálculo se vale a pena. Se você já tem um carro próprio, se você não vai precisar financiar, talvez faça sentido, dependendo de quanto você ganha, onde você trabalha. Então, poxa, eu ganho só um salário mínimo, eu já tenho um carro quitado, ele entra na Uber, dá para eu fazer um dinheiro? Bacana, mas eu recomendo que você comece com uma renda extra e depois pense em partir para o fixo ali, ficar só com os aplicativos, tá? Mas não é tão simples. Tá? Acho que aqui ficou bom para vocês, dá para ter uma ideia bacana de quanto tá sendo difícil, tô ralando. Mas estamos aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero começar a fazer outros vídeos, além dos vídeos da série, onde eu mostro os investimentos, eu quero mostrar outros vídeos com o meu dia a dia, se está dando certo, os dias que eu não estou conseguindo, o que eu estou fazendo. Eu acho que vai ser bacana. Se vocês puderem comentar, me dizer aí o que vocês acham, faz sentido ou não, eu fico muito feliz. Por hoje é isso, beijos, abraços e até mais. Fui!